Alguns dos melhores cafés do mundo são produzidos aqui no país e alguns deles, de fato, ficam aqui mesmo. Algumas pessoas gostam de café mais amargo mesmo. Muito disso está ligado a uma lembrança de infância, uma lembrança afetiva, Isso. sem dúvida. Sabe onde foi o primeiro concurso de qualidade do mundo? Aqui no Brasil. Uma vez que a demanda começa a vir para cafés de alta qualidade, cafés doce, cafés com notas diferenciadas, criou-se uma demanda, surgiu-se uma nova oportunidade de mercado. E é o que a gente está vivendo isso hoje. Então foi onde eu falei, é torra. E é o que liga os dois mundos, né? O que liga a roça, a fazenda, com a cidade, com a correria do dia a dia aqui. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Elvio, o mestre cafeeiro. E aí, Elvio, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Ah, beleza. Então, meu nome é Elvio, eu sou o mestre cafeeiro e a gente trabalha com torras de café e produção de café em geral. Tá, e o que é um mestre cafeeiro, cara? Essa é uma pergunta muito boa, pessoal. Sempre me perguntam isso mesmo, né? O que é o mestre cafeeiro? Na verdade, o mestre cafeiro foi uma conotação que eu inventei. Um termo que você cunhou, você que inventou. Eu conheço esse termo. O que acontece? Eu pensei assim, olha, a gente precisa criar um sistema, uma marca que realmente condiza com o que eu vou fazer, que vai ser a parte de ensinar e que tem a ver com café. Se você entrar na parte de registro de marca, tem tudo que você pode imaginar na área de café. E aí, né, unindo uma palavra com a outra sobre ensino, lecionar, mentoria e tal, virou mestre e entrando na área de café, a gente acabou pegando o cafeeiro, que a gente achou que tinha uma conotação boa, assim, ficava sonoramente bacana. Mestre junta isso. Mestre junta essa visão de mentoria, essa visão de ensino com o café. Mas o termo, então, você que cunhou, não existia antes nesse formato. Não, nesse formato não existia. Nossa, E olha que legal, cara, porque olha só, dá muita conotação de mestre cervejeiro, mestre é. queijeiro, Sim, né? Mestre de cutelaria. Sim. E aí, coincidentemente, né, na época não tinha tanto essa coisa dessas formações, e hoje em dia cunhou e ficou muito bom. Cara, eu gostei muito desse nome, foi o que me chamou a atenção e a gente pode contar a história de como que a gente se conheceu, né? Só que, olha, eu queria que você falasse um pouco da visão do café. A gente aqui fala de vendas de cursos, de mentorias, a gente vai falar disso também, mas, cara, café é um assunto maravilhoso, que a gente tem que falar. O Brasil, ele é conhecido como um produtor incrível de café. E tem essa ideia, você vai me falar se é lenda urbana ou se é isso mesmo, de que os melhores cafés a gente manda pra fora e que sobra o lixo do lixo aqui pra gente no Brasil. O quanto disso é verdade ou não é? Como é que é isso aí? Conta real pra gente. Ah, boa, boa. Então, isso daí, na verdade, é uma mera passado. Antigamente era assim mesmo que acontecia. O que acontece? Hoje em dia, os melhores cafés do país não estão para fora. Tem muito café realmente de alta qualidade aqui. Então a gente vê assim, os concursos. O que acontece? Quando a gente vai procurar um café de qualidade, existem concursos de café. Onde os melhores cafés do país passam por alguns desses concursos. E os microtorrefadores, eles já conseguem ter acesso e arrematar alguns desses cafés. Eles ganham. Sim. Sim, eles conseguem comprar os melhores cafés e conseguem ir até os produtores também. Então, alguns dos melhores cafés do mundo são produzidos aqui no país e alguns deles, de fato, ficam aqui mesmo. Tá, mas antes era isso mesmo, a gente exportava o que era bom e ficava com o que era ruim, ou é tudo lenda urbana? Não. Antes era isso mesmo. Entendi. Na verdade, a gente ainda exporta café de péssima qualidade. Então, quando as pessoas falam assim, esse café é tipo exportação, Não quer dizer nada. não quer dizer nada. Quer dizer nada, a gente exporta. O café é uma commodity, pensa num petróleo. Dentro do petróleo você tem vários subprodutos, né? Graxa, óleo, diesel, combustível de caminhão, cada um com a sua qualidade. E todos eles são também produtos que são usados em várias indústrias. Bem, no café é igual, quando a gente fala café, a gente tem uma commodity que tem variações de qualidade e cada mercado adquire uma parte dessa qualidade. Inclusive os mercados inferiores, tipo assim, Arábia Saudita, Oriente Médio, compra cafés que a gente nem mesmo utiliza aqui no Brasil. Não consumiria, né? A Não. gente nem beberia, manda Nem pra lá, beberia, eles manda pra compram lá. e gostam. Sim. Então, ser exportação quer dizer nada. Entendi, depende pra onde que tá exportando, né? É que nem, cara, eu fui pra França, né? E aí adivinha, tem gente lá na França que quer vinho importado. Não,
pede vinho nacional, que é vinho francês. Brincadeiras de lado, eu não podia pular essa, mas, cara, qual é a diferença de um café ruim para um café top como esse que você me presenteou? Porque, cara, eu vou falar, o brasileiro tem cultura de beber café. Só que eu lembro o primeiro café de verdade que eu tomei. E eu posso contar a história, porque eu não gostava de café. Café era uma coisa que a minha avó fazia, chapuletava açúcar dentro. Era um negócio quente pra caramba que queimava a língua. Depois, eu lembro da mesa de restaurante que eu tava. E não sei se você conhece, talvez você conheça ele. O Kim Barista. Conheço. Você conhece? Conheço, Lá de Barcelona? Sim. Ele, na hora ali, ele fez um café pra gente. E aí eu achei muito interessante porque a temperatura da água estava em acho que 95 graus ou qualquer coisa assim. E não tinha açúcar, não tinha nada. E aí todo mundo bebendo, aquele negócio esquisito assim. Aí eu peguei o café para tomar. Cara, ao invés de ser aquela coisa preta, cara, ele era bem clarinho. E aí eu bebi aquele negócio e, cara, foi tão gostoso, cara. Foi tão gostoso. E uma experiência completamente diferente do que aquela coisa que a minha avó bebia todos os dias, né? E ali eu entendi o que era café mesmo. Então, conta aí pra galera qual é a diferença, porque como é que vocês conseguiram transformar algo que, como você falou, é commodity, em algo que pode ser visto como premium e ter valores diferentes, inclusive? Ótimo. Olha só, tem um ditado que é um ditado até meio feio, mas que a gente usa bastante lá na roça, assim, que é o seguinte: é difícil a abelha falar pra mosca que o mel é melhor que a merda, né? Porque muitas vezes, talvez essa mosquinha nunca tenha experimentado o mel. Mas na hora que ela começar a experimentar o mel, é mel, né, meu irmão? Não dá pra comparar. Passa na boca, né? Não tem jeito, né? Não dá pra comparar. Mas ó, com a minha avó eu tentei, cara. E agora é tarde demais porque ela morreu. Mas antes eu fiz ela beber e ela falava que era chafé e que o meu era ruim e que o dela que era bom. Porque, cara, cada um tem um paladar também, né? Mas, cara, é um outro jogo. É quase como que uma outra bebida. Não se compara em quase que nada com o café da minha avó. Quando eu comecei a fazer os meus cafés, moer na hora, fazer eu na minha prensa francesa lá. Cara, é uma outra experiência de café, né? Ótimo. É exatamente isso. Quando você vai experimentar um café especial, o primeiro ponto é você pensar que é outra bebida. É outro jogo. Amarra tudo que você tem, que você pensa sobre café de um lado e fala, agora eu vou experimentar uma nova bebida. Um outro jogo, totalmente. Então, enquanto... Eu acredito que a maior parte das pessoas que às vezes está ouvindo ou assistindo a gente não tem experimentado ainda um café especial. Café é só café. Café é café, é só uma fonte de energia, cafeína, café preto, né, energia. Tá. Quando a gente vai trabalhar com café especial, a primeira coisa que eu falo é uma outra bebida. Então, eventualmente, esse café, ele vai ter notas que lembram chá, que lembram flor, caramelo, chocolate, biscoito. São os que eu mais gosto, essa pegada assim. Frutas amarelas, eu gosto muito dos frutados, assim, que tem nota de damasco, é bem gostoso. Tem com fruta vermelha também. Fruta vermelha, E acho até legal explicar esse negócio dos notas, né? E não dá pra não colocar junto dessa coisa do vinho, né? Cara, eu lembro quando eu fui pra Stellenbosch, lá na África do Sul, e, cara, eu não entendia nada de vinho. E aí, quando alguém falava, retrogosto de jabuticaba e não sei o que lá, eu bebia e falava, cara, pra mim é vinho, eu não tô sentindo nada desse negócio. E aí, a galera provando lá as coisas, eu indo em várias vinícolas, e, cara, pra mim, tudo era vinho, eu não sentia. E eu me sentia um pouco ignorante e até um pouco idiota, porque a galera fazia vários comentários, o corpo, não sei o que lá. Até que eu bebi um vinho, cara. E aí eu falei, goiaba. E aí a menina que tava conduzindo lá, ela, goiaba, muito bem, tem goiaba. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu encontrei a nota. E aí... Vou dividir a minha ignorância, tá bom? Eu achava, no auge da minha ignorância, que se tinha gosto de goiaba, é porque talvez no solo que tava lá a vinícola tinha goiabeira perto. E que aí, de alguma forma, passava o gosto. E que se tinha notas de não sei o que e tal. E tem gente que acha, notas de café, parece que botou notas de chocolate, botou chocolate junto. Não é. E aí eu fui entender que é quando as papilas gustativas que são ativadas quando você come a goiaba são as mesmas que são ativadas quando você está bebendo aquele vinho, por exemplo. Então, notas de não quer dizer que tenha essa coisa. É uma lembrança, né? É uma forma de se comunicar, né? Exato. Olha só, você falou uma coisa verdade. As notas a gente sente no cérebro, a gente acha que sente na saliva, né? Na língua ou no nariz. Mas na verdade a nota acendeu alguma coisinha lá no córtex cerebral. Então, qualquer enzima que acenda ao mesmo lugar que um dia uma jabuticaba acendeu,
Vai fazer o mesmo efeito. vai dar gosto de goiaba. Animal. Não, no caso é jabuticaba, você tem que escolher. jabuticaba. Jabuticaba ou goiaba. Fica muito doido, senão parece o Chaves, né? Que é o de tamarindo, que na verdade é de framboesa, mas que tem gosto de limão. Nossa, aí não dá. Beleza. Mas então, a nota, na verdade, é a lembrança de estimular o mesmo lugar, por assim dizer, o mesmo formato, né? É uma lembrança. E na realidade, quando a gente fala assim, ó, mas a minha avó gostava desse café, ou algumas pessoas gostam de café mais amargo mesmo, muito disso está ligado a uma lembrança de infância, uma lembrança afetiva, Isso, sem dúvida. Total. E é totalmente permissivo a pessoa gostar desse tipo de café, não tem problema nenhum, É. sabe? Ia fazer uma piada politicamente incorreta, mas ia gerar um cancelamento muito, muito forte. Minha esposa me proibiu. Eu não vou mexer com isso não, em homenagem à minha esposa. Mas depois eu te conto. E a curiosidade que a gente não vai ficar. Eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se dá. 2024. Não vai dar, não. Não vou mexer com isso. 24 melhor Não não. vou mexer com isso não, irmão. Mas não vou mexer com isso não. Vamos lá. Depois eu te conto. Vamos seguir Vamos lá. em frente. Tá. Mas você falou que, do café amargo. Café amargo originalmente. E aí por isso a galera enfia açúcar. E porque é amargo, bota quente pra caramba pra queimar a língua e não sentir o gosto. Tô exagerando? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. O que acontece? Antigamente era isso, era café amargo, só tinha café amargo. Um brasileiro com um outro americano, eles começaram a fazer concursos de qualidade para encontrar cafés realmente de qualidade. Sabe onde foi o primeiro concurso de qualidade do mundo? Aqui no Brasil. Não é possível. Sério? Sério, Silvio Leite e uma outra pessoa dos Estados Unidos, agora me fugiu o nome, inclusive a mesma pessoa que criou as bebidas da Starbucks, Ah, é? se uniram para fazer esse concurso e encontrar a qualidade. Bem, uma vez que encontrou a qualidade, a gente começou a descobrir que o café é realmente igual ao vinho, né? Ele tem terroir, dependendo da quantidade de sol, de chuva, de ventos, de matéria orgânica que esse café tenha no solo, vai mudar a qualidade. Isso faz com que desenvolva quase que uma digital daquele café, onde o café de uma fazenda é diferente da outra, que é diferente da outra, Por causa do solo, por causa do clima, por causa da altitude, por causa de tudo. por causa de tudo isso. E todos eles têm alta qualidade, média qualidade, baixa qualidade e qualidade fraca. Só que até então, o que aconteceria? As pessoas que torram café, eles torram para quem gosta de um determinado sabor. E aí que tá, né? Uma vez que você cria um produto, você cria para demanda. Se a demanda é de café escuro, amargo, o que a pessoa vai fazer? Mais daquilo. Mais daquilo. Nossa. Uma vez que a demanda começa a vir para cafés de alta qualidade, cafés doce, cafés com notas diferenciadas, criou-se uma demanda, surgiu-se uma nova oportunidade de mercado. E é o que a gente está vivendo isso hoje. Que massa. E foi um movimento natural ou teve um gênio do marketing que manipulou a percepção da galera pra gente conseguir enxergar isso? Porque é um movimento recente, né? Relativamente recente. Relativamente recente, altamente crescente. Não chegou a ser manipulado. Na verdade, Quando eu acho falo que manipulado, é com carinho, porque Aham. se alguém criou isso, é um gênio, né? Um então, gênio. manipulado, o que eu digo é você manipular, mover e criar percepção diferente. Onde não existia, passa a existir um desejo, né? Sim. Na verdade, quando a gente olha a história disso, a história começa assim. Até 1912, a gente tinha a primeira onda do café, que era só café. Então, café era café, né? Era tudo o mesmo gosto, tudo um defeito que a gente chama de rio, riado. Essa é a primeira onda. A segunda onda do café foi justamente com a criação da Starbucks. É onde desenvolveu-se mais ambientes mais gostosos, ambientes confortáveis, ambientes mais bonitos. Na minha opinião, me corrija aí, eu não sei quanto que você pode dividir, mas ambiente mais legal do que o café em si de lá. Tô falando besteira? Sim, não, totalmente, totalmente. Beleza. Porque eu nunca curti o café de lá não, cara. Muito torrado. Acho esquisito. Acho que eu prefiro não tomar. Olha a importância da torra. Eu trabalho com torra exclusivamente, né? Os cafés, a Starbucks é uma das maiores compradoras de café de alta qualidade. Elva, mas como assim? Você está falando que a bebida não é tão boa, mas eles compram matéria-prima de alta qualidade? Sim, é um dos compradores que mais compra café de alta qualidade. Só que o problema imagina, sei lá, comprar um Wagyu ou um Angus, né, uma carne de alta qualidade e literalmente Queimar, torrar. queimar. Isso, não. Aí o boi morreu em vão, né? Morreu em vão. Quando faz bem passado, a gente fala que o boi morreu à toa. É isso que estão fazendo. Nossa, entendi. Então, um Wagyu, uma carne premium, você só vai conseguir entender o marmoreio e
e a delicadeza dos sabores se for mal passado. Então você está falando que a Starbucks compra uma matéria-prima top, mas torra ali ao extremo, o que nem faria tanta diferença se a matéria-prima é top ou não, porque no final fica aquela mesma coisa, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Que animal. Então, me explica da torra. E antes de falar de torra, cara, me explica, se você sabe, né? Eu acredito que sabe. Como é que foi o primeiro louco que tomou café? Porque assim, suco de laranja. Tem a laranja. Tu pega a laranja, tu aperta a laranja, sai suco de laranja. Cara, me parece bem preguiçoso e muito intuitivo. Só que, irmão, o rolê do café, quem foi um enlouquecido que pegou esse grão, resolveu moer, resolveu passar água e filtrar pra tomar esse negócio? Porque, irmão, eu não consigo entender. Como que o primeiro cara foi atrás desse rolê? Tu sabe isso, Não, você cara? tem toda a razão. Fala, por favor. Cara, a história conta uma coisa bizarra, que é o seguinte, tinha um pastor que estava com alguns cabritos e ovelhas Tá. e fez uma fogueira e alguns grãos caíram nessa fogueira e se tostaram. E eu fico imaginando, né? Os cabritos e cabras ali comeram isso e ficaram alegres, saltitante. Você imagina? Que alucinação que vai ser essa, cara? Você tá lá numa fogueira, você vê cabrito, cabra pulando porque comeu café. É uma loucura dessa que conta a história. Óbvio que não é muito assim, não é exatamente isso, né? Mas nos livros, né, na história, conta-se assim, Um acidente, então, né? um acidente. Na realidade, o que Ele. ocorre é, o café arábica, que era da arábica, era uma semente que era uma especiaria, que era muito vendida. Uhum. Uma vez que essa Tu fala especiaria, especiaria quer dizer que é um tempero. quase que um tempero, Tá. quase que um tempero, Não era usado pra beber. era usado para beber, Ah, tá. mas era quase que um tempero mesmo, porque era usado só em algumas ocasiões, às vezes em algumas carnes. Uhum. Essa semente, né, que a gente chamava antigamente de vinho dos árabes, quando começou realmente a ser vendida como bebida, o que era feita? O pessoal tostava ela ou dava alguma forma dela ficar infértil. E essa infertilidade fazia com que só aquela casta conseguisse vender aquela semente. Então, ninguém conseguia produzir. Uau. Eu acredito que veio mesmo a semente ser tostada para beber dali. Meu Deus. Era pra então impossibilitar da outra pessoa conseguir plantar. Uhum, teve muito disso antigamente. Meu Deus, irmão. Né? Eu nunca Procura. ia imaginar algo assim e me parece fazer muito sentido. Cara, que animal. Então tá. Níveis de torra, formatos de torra, como que a torra impacta no sabor final. E você, Ah, no Brasil, foca muito nessa parte da torra em si, né? a gente é a maior escola do país sobre torra de café. Animal. E esse livro aí? Ah, e esse é o primeiro livro do mundo em português sobre torra de café. De café. Que massa, cara. Então fala aí da torra, da tua pira pela torra. E depois, só pra não esquecer, quero saber onde é que o café entrou na sua vida. Não na história do mundo, na sua história. Ah, legal. Massa. Então vamos lá. Isso é muito legal porque quando a pessoa quer começar na área do café, muitas vezes a gente não sabe por onde começar, Elvio. Ó, a gente começa da seguinte forma, contando a história sobre pontos de torra. Eu gosto muito de uma analogia com carne, com alimentos em gerais, porque isso ajuda a gente a entender. Já conhece, já viu, né? Carne todo mundo já viu. Mal passada, bem passada. Exato. E aí, na carne a gente tem lá carne de primeira, segunda e terceira. Né? E carnes altamente premium. No café também, a gente tem cafés de qualidade inferior, de qualidade média, qualidade superior e qualidade realmente premium, que são os chamados cafés especiais. Quando você pega qualquer alimento e faz a cocção dele, então, por exemplo, uma carne mal passada, você sente mais o gosto da carne, Muito mais. né? Ao ponto, um pouquinho menos. E aí, bem passado, fica com um sabor de sola de sapato, né? Isso. Café é exatamente igual. Um café com uma torra um pouco mais clara é um café que vai dar nota do terroir. Então, um café com torra clara, a gente vai ter enzimas que antes poderiam ser volatizadas, vão estar dentro desse café. Então, a gente vai ter as notas do Perde terroir. menos. Perde menos. Tá. Que notas do terroir? Floral, frutado, doçura, tudo do terroir. Uma torra média, a gente carameliza mais. E caramelizar o café significa perder um pouquinho a doçura, mas para dar aquele cheirinho de caramelo. Eu adoro. Isso, Eu aquele gosto. cheirinho do café é a melhor coisa, né? Eu gosto, cara. Tem café que é mais cheiroso do que gostoso. Tem, muitos. Muitos. Olha, tem que admitir isso, hein? É verdade, gente. É verdade. Tá. Aí depois a torra média é mais caramelo, chocolate. E a torra escura,
Depende muito da qualidade do café. Então, por exemplo, se você tem um café de alta qualidade em termos estrutural, ele consegue dar notas de pimenta, notas de canela. Só que no Brasil são poucos cafés que têm essa possibilidade de chegar a esse patamar de tosta escuro, mantendo doçura e tendo notas de especiarias e pimenta. O mais comum é amargar mesmo. O mais comum é amargar mesmo. Interessante. Mas grande parte disso também é a inabilidade de quem torra. Então, por exemplo, mesmo quando você pega cafés de alta densidade, bem duro, né, se você torra ele de forma muito lenta e muito prolongada, vai perder tudo. Né? Um café torrado de forma mais rápida e escurecendo um pouco mais rápido. Vamos pensar numa carne. Né? Se eu pudesse, a parte de fora está um pouco mais tostada. Gênio. E a parte de dentro. Perfeito. Onde eu assino? Eu não sei não. Hein? Como é que faz isso? Aí é bom, aí é bom. Café é igual, a gente quer uma certa desuniformidade. Cara, A parte de fora traz corpo, traz doçura. A parte de dentro traz mais doçura, mais notas de terroir. E você consegue ter um café com nota de frutinha amarela, uma notinha assim, sabe? Juice. E por fora traz doçura, traz corpo e envolvimento na boca. que massa. E gera uma experiência muito mais rica, né? Muito. Cara, uma coisa que pra mim é novo, né? Cara, é o lance da harmonização. Quando eu comecei a experimentar esses cafés diferentes, cara, eu comecei a ver alguns cafés e receber em casa de presente. Inclusive, quem for produtor de café aí, já fica a dica, eu adoro receber café de presente. Elvio me presenteou aqui com esse café especial. Eu adoro. Então manda pra mim que eu quero. E ó, eu recebi cafés com sugestão de harmonização. Ah, esse Boa. prova com rapadura, esse prova com um queijo assim, esse prova com tal coisa. Cara, que é um nível de sofisticação maior do que bebe o café aí pra você acordar, jovem. É diferente, né? A forma que o café tá sendo visto e experienciado, cara, mudou nos últimos 10 anos ou menos, né? Boa, muito boa. Olha, um queijinho às vezes um pouco mais salgadinho com café combina. Bacon com café, por incrível que pareça, é um contraste gostoso. Né? Tem muito alimento que combinado com café dá muito Bacon certo. também você pegou pesado, porque bacon combina com tudo. Bacon combina com sorvete. Bacon, nada vai mal com bacon. Bacon é foda. Bacon aí, irmão, não tem como. Mas tá aí. Eu nunca vi alguém sugerir a harmonização de café com bacon, já gostei. É boa. Tá, e a tua história com café, Elvio? Vamos lá. Desde o meu bisavô, a gente produz café. Então, eu sou filho, neto, bisneto de produtor rural. Então, eu sempre tive envolvimento com o café. Mas olha que interessante. Cara, até os meus 12 a 13 anos, eu gostava de ir na roça, mas não gostava do café. Né? Eu fiz alguns Porque trabalhos. quem botaria café pra uma criança de 12 anos? Estranho seria se tu gostasse, né, cara? Os meus sobrinhos todos gostam. Porque na roça pode ser, mas na cidade não é assim não, né? Na cidade você não dá café pra criança, não. É uma loucura Só pra isso, você né? saber, um conflito cultural aqui, amigo, de verdade, cara. É uma loucura. Os meus sobrinhos todos, criançada, tomam café. Lógico, eu não sei se é o mesmo café, né? Às vezes o café muda um pouquinho, mas tem um conflito mesmo. Porque sem café as crianças já não dormem, imagina com café, eu não sei como é que é isso não me parece uma boa ideia não, mas beleza. E você não gostava? Todo mundo gostava e você não? Não gostava. Eu gostava de ir pra roça, de ficar lá, mas o café mesmo, eu não tinha uma... Uma experiência boa? Não tinha. Na verdade, eu ia na roça e o pessoal me passava a perna muitas vezes. Como assim, cara? Porque eu ajudava o meu pai. E às vezes meu pai falava, ó, faz tal coisa, ou paga tal pessoa. E o pessoal de roça, né, aproveitando que era uma criança naquela época, me passava a perna, fazia coisas que eu achava que não era legal. E eu fiquei uma época certa assim, ressabiado. E eu nunca pensei nisso. Eis que de repente me surge o tal do café especial. E a gente começa, ou melhor, antes do café especial teve um fato. Um fato que é até bom a gente comentar. O fato foi o seguinte, a minha namoradinha na época, né, com 17 para 18 anos, engravidou. Engravidou e aquele negócio, gravidez, né, é o momento mais gostoso da nossa vida. É mais mágico que existe, né? E a gente começou a ir mais pra roça, e mais campo. E aí, se você vê uma florada de café, imagina um campo enorme, parece que nevou, só que todos aqueles branquinhos liberando um aroma de jasmim. Bem forte. É uma delícia. É uma experiência que eu recomendo Não consigo qualquer nem pessoa. imaginar. Tá. Comecei a gostar. Bem, como meu filho nasceu, meu pai falou, olha, ô Elvio, agora eu vou te dar um pedaço aqui pra você tocar.
E eu comecei a tocar e comecei a gostar daquilo. Engraçado, né? A gente tem esse linguajar de Minas, né? Tocar é cuidar, viu, gente? É trabalhar com aquilo. Mexer com. Eu acho Mexer muito com. bom. Você mexe com o quê? Ah, eu mexo com café. Eu acho tão legal, mexe. Eu mexo com mentoria. Eu acho isso muito mexe. legal. Mas não é interessante isso? É interessante. Cara? Você mexe com o quê? Não para pra pensar, né? Mas é assim que fala, né? É. Eu mexo com isso. E aí você começou a mexer com café. Comecei a mexer com café. E eu falei, bem, todo mundo sabe de café, eu não sei, eu vou começar a aprender. Comecei a aprender, comecei a ensinar e me formei em odonto. Que não tem nada a ver. Nada a ver. Meu Deus do céu. Fiquei 16 anos como dentista e comecei a cada vez mais gostar disso ali. E esse bichinho do café me mordeu e chegou um ponto que eu falei, cara, chega de boca, chega de dentista, bora pro café. E foi quando a gente fez a primeira transição entre dente, odonto para café. Uau. Foi fantástico. Que animal. E quais são as oportunidades dentro do café? É um mercado que movimenta quanto? Eu não faço ideia disso. E quais são as oportunidades para explorar dentro desse mercado? Se alguém quiser, ou do ponto de vista de negócio mesmo, ou do ponto de vista de hobby, se aproximar disso e entender mais desse mundo. Muito bom. Olha só, na área do café existem várias áreas que a gente pode entrar. Então, por exemplo, você pode abrir uma cafeteria, você pode se tornar um barista, você pode ter o café como um hobby, você pode ter a sua própria marca de café. Hoje a gente tem muita gente que faz isso, né? Às vezes o cara é um empresário e ele tem uma marca própria. Uhum. Então eu tenho, por exemplo, empresários que tem lá 400... O cheiro é animal. Quando pega assim... Nossa, verdade. É bom demais. 400, 600 funcionários. E olha só, a microtorrefação artesanal dele, que é quase um hobby, basicamente ele vende para os próprios funcionários, porque 400, 600 pessoas comprando ali diretamente. Né? Nossa, tá fantástico mesmo. Muito bom, né? É muito bom. Pena que não passa pelo vídeo aí no YouTube ou pelo áudio do Spotify, mas... É, fantástico. Tá bom demais. Que mais? Aí depois dá pra pessoa torrar o próprio café. Uhum. Que é outro nível já, né? É outro nível, aí já é um nível mais... Antes não estava disponível, era um rolê difícil. A máquina era cara, era grande, né? Mas hoje tá mudando. Conta aí. Sim, hoje em dia eu tenho empresários que torram o próprio café como hobby. E em casa? Em casa. Tá. Em casa. Então, assim, você tem maquininhas que são bem pequenininhas, né? Elétrica. E dá pra pessoa ter o próprio café, do jeito que ele quer. Então, existia, né? Existe a área do churrasqueiro, agora já existe a área do café. Uhum. Onde muitas vezes a pessoa tem máquina de café, técnicas de fazer, tipos de café diferentes, terroir diferente, um café da Bahia, um do sul de Minas, o outro da Alta Mogiana, cada um com um sabor. Ele mesmo torra o próprio café. E ele convida também os amigos para ela tomar café, né? Que é a parte mais gostosa. Mais legal, né? Eu também acho. Cara, que bacana. E lá atrás, quando você começou, o pai separou um pedaço da terra ali. E como que era a sua coisa no café? Como que você começou? Tá. Eu comecei trabalhando com a roça e vendendo o próprio café. Uhum. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu precisava melhorar. Precisava ter cafés de alta qualidade. Uhum. Né? O mercado exigia isso. Uhum. Comecei a estudar cada vez mais. Foi em 2000. 2000. Nossa, tem 24 anos, cara. Foi quando meu filho nasceu. Eu tenho um filho de 24. Meu Deus do céu. Então tá certinho. Que massa. Tá. Eu comecei a vender o próprio café e comecei a estudar cada vez mais. A ideia, Vitor, era ajudar o produtor rural a se especializar. Uhum. Bem, eu fui descobrir, né, que é uma cadeia muito mais longa do que eu pensava. Uhum. E eu comecei a estudar sobre produção rural, sobre barista, sobre cafeteria, sobre torra. Quando eu cheguei na torra, esse cheiro que a gente está sentindo aqui, me encontrei. Falei, cara, é aqui, não vai ter volta, é aqui mesmo. Então foi onde eu falei, é torra. Uau. E é o que liga os dois mundos, né? O que liga a roça, a fazenda, com a cidade, com a correria do dia a dia aqui. Que animal. E onde é que entra, então, o teu negócio de educação, cara? Quando que você cria o Mestre Cafeeiro? Como é que foi isso? Eu era um dentista que eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu era um dentista que normalmente clinicava e nos fundos do consultório dava aula de barista. Já fazia isso lá atrás? Já fazia isso lá atrás. Que animal, cara. Do curso de barista, eu abri uma cafeteria e comecei a ampliar a escola. Uhum. Comecei a dar curso e dei curso do país todo. E aí eu fui reduzindo os atendimentos. 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 E aí eu
né, na Odonto e começava a viajar dando curso de torra. Fui dando curso de torra aqui, ali, aquele. De repente, decidi parar e ficar com a cafeteria e os cursos. Bem, um dia dei um curso para uma menina e para o marido dela. Eles chegaram e falaram, cara, gostamos muito. Queremos comprar a tua cafeteria. Falei, mas está à venda não. Não, queremos comprar. E aí compraram. E aí eu peguei e realmente fiquei só com a torra. Nessa época eu ainda torrava e vendia, né? Então a gente... Hoje não mais, né? Não, hoje não mais. Então esse aqui, quem tá olhando vai ficar querendo, né? Não dá pra comprar. Não. E sabe o que é interessante? Eu ainda tenho muito cliente que faz o quê? Que me liga falando, Elvio, mas quando que você vai voltar? Então são donos de cafeteria, são donos de lanchonete, são Então, existe pessoas demanda, comuns. né? As pessoas querem, né? Muito, 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 muito. E eu parei de torrar e hoje em dia a gente só dá a parte de curso e mentorias pro pessoal da área de torra. Então conta essa história. Como é que nasceu o lance dos cursos online, né? Online. Como é que vieram as mentorias depois? Eu tenho só que agradecer a Deus, né? Porque Deus é muito bom pra gente. Sim. 6 meses, mais ou menos, antes da pandemia, eu pensei assim, poxa, pra mim nivelar as pessoas, eu dava curso, às vezes, de torra pra um cara que torrava lá há 15, 20 anos, e na mesma sala um cara que torrava há um dia. Começou agora. Começou agora, então tinha uma discrepância. Eu criei o primeiro curso online não pensando em vender. Pensando assim, eu vou fazer um curso onde eu nivelo todo mundo e quando eu chegar para dar aula presencial, essas pessoas vão realmente já estar niveladas. Tirar mais valor. Não vai perder tempo em sala com coisa básica. Não, já vamos todo mundo pro tete a tete e fazer o negócio acontecer. Massa. 6 meses depois veio a pandemia. Puxa, né? Aí veio a pandemia, imagina, tudo fechou, não existe curso de torra, quase não tem. E existe um único curso de torra online no país todo. Puxa, ali a gente começou realmente a pôr um pezinho maior no digital, porque até então era só presencial. Que animal. E aí conquistou quantos alunos nesse processo? Em quanto tempo? Como é que foi? Bem, de lá até agora a gente está com 4.000 alunos. 4.000, cara. 4.000 alunos. Nossa. Bastante, né? Bastante. E o digital, ele consegue fazer algo fantástico na vida da gente. Por quê? Vitor, quantas pessoas você conhece que torra café? Cara, eu conheço você. Eu conheço o pessoal da Nossa Casa Café, que torra café também. Eu conheço o Stanley, que tem uma marca de café. Mas não é exatamente ele que torra, né? Amanhã, maestria, você vai conhecer uma outra pessoa que também torra café, que eu já sei que vai estar lá. Quem é? Chama Alberto. Alberto? Não sei quem é, não. Alberto do Café Gerações. Maneiro. Não é comum, né? Não é uma coisa comum. Não, é muito pouco. É. E aí que tá, encontrar essas pessoas é encontrar uma agulhinha no palheiro. Sem o digital, nunca seria possível ter uma escola com essa abrangência que a gente tem. E colocar essa galera junto, né? Reunir essa tribo, né? Seria impossível. E o digital conseguiu fazer isso, pegar uma pessoa que está lá no finalzinho, lá na Bahia, com outro que está no Acre, com outro que está no Rio Grande do Sul, e unir tudo no digital. E transformar a vida deles. Então, o que é o mais gostoso? É aquilo que a gente fala. Ter essas pessoas ligarem e falar, Elvio, olha, eu estava me sentindo, sabe quando você tem aquela sensação ruim de não quero mais trabalhar com aquilo? E aí, de repente, ele encontra no café uma coisa que ele gosta, que ele trabalha, e ele começa a se... Alguns estão só estressados e começam a trabalhar com café, se desestressam e voltam felizes pro trabalhozinho deles. Que massa. Outros não, outros realmente entram no café e vai embora no café. Se apaixona, né? Se apaixona. Então, assim, essa transformação que a gente fez na vida de cada um, que é o mais gostoso, né? É o mais gostoso. Que animal. E aí os cursos tinham qual formato e quanto que você cobrava? Boa. Bem, eu comecei cobrando os cursos R$300. Era R$300 um curso. Depois foram vindo outros cursos e eu embrulhei isso tudo num único curso que tinham 4 a 5 cursos a R$997. Depois... Teve um depois aí que eu conheci uma pessoa aí que tudo mudou, hein? Me conta aí, essa parte eu quero saber. Quero muito saber. Bem, andando, né, nesse mundão e fazendo muito curso, aqui, ali, e não me encontrava. Não me encontrava. Foi quando a gente encontrou você. Você fala curso de negócios? Curso de negócios, curso de marketing. Tentando achar um caminho para você, né? Sim, é muito gostoso falar isso, porque muitas vezes as pessoas estão assim, elas batem em várias portas
E não é que as portas não se abrem, é que simplesmente, às vezes, não é a porta certa, ou às vezes não é um momento para aquela porta, né? Existe isso também, não é um momento para mim entrar nessa porta e tá tudo bem, a gente precisa crescer antes de entrar em alguns lugares. Tá. Quando eu encontrei você, né, acho que a coisa mais legal foi a mentalidade. Eu comecei a seguir e a mentalidade foi mudando, 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 a ponto de entender um pouco mais a fundo o que a gente está fazendo e o que a gente consegue, até onde é possível mudar. Bem, hoje os nossos cursos eles estão num valor bem mais alto, né? Então aquele negócio de 5, 10 vezes é totalmente real. Da minha promessa de cobrar 5, 10, 20 vezes mais, é disso que você está falando? Exatamente disso. Então esse cobrar a mais fez algo fantástico, que foi o quê? Mudou o nosso posicionamento. Então, apesar da gente ter poucos players no meu mercado trabalhando com isso, uma vez que a gente entrou e começou a entender a mentalidade de posicionamento de marca, de entrega e de preço, esses pilares juntos, eu comecei a perceber que é possível você, que está no mercado, muitas vezes competitivo, mas ainda pequeno, se posicionar assim muito acima e ganhar muita visibilidade e realmente se tornar um líder daquele mercado ali. Então, na parte de torra, hoje a gente pode falar que a gente é um líder nesse mercado justamente por esse posicionamento que a gente acabou tomando. Que massa. E quais foram os obstáculos? Porque é um mercado que não via tickets maiores, né? Quando você olhava para outras pessoas oferecendo algum tipo de solução semelhante, os preços sempre estavam ali por volta dos 1.000? Os preços sempre estavam por volta dos 1.000 e outra. Tinha-se aquela ideia de que, olha, precisa ser presencial, porque eu preciso sentir esse cheiro aqui. E não precisa, né? Não precisa. Meu Deus. Pelo contrário, na área de torre eu posso falar sem menor ressentimento. Todas as pessoas que fizeram curso comigo presencial e os que fizeram online falam a mesma coisa. O online é muito melhor. Uau. Por quê? Primeiro porque quando você tem um mentor ali junto, você consegue ter um acompanhamento a longo prazo. É diferente, você vai lá um final de semana e acabou. É diferente, né? Eu tenho um aluno que é um fotógrafo e filmmaker da Globo até. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Elvio, o teu curso de torra é uma foto. É aquele momento, pá, é gostoso, é bom. Ele, pá. Uma mentoria é uma filmagem de longo prazo. Então você tem 6 meses de acompanhamento, por exemplo, no meu caso, né? Você pode ter o contato a hora que quiser. Sabe? Você pode simplesmente... Cara, tem uma coisa que nunca veio na minha cabeça. E eu consigo ter contato com o meu mentor de novo. Consigo simplesmente jogar no WhatsApp ou esperar a próxima semana e ver ele fazer a torra ao vivo do outro lado da câmera. E ele próprio fazer e pedir feedback. Ó, isso deu certo, ó, isso deu errado, o que eu faço aqui, né? Essa troca, esse ping-pong que a mentoria possibilita e que não está disponível numa imersão, não está disponível num curso. Cara, isso é muito rico, né? O acompanhamento, né? A matéria-prima. Eu falo que o mentor precisa da matéria-prima tempo. Ele pode, em 2, 3 dias, passar muito do que ele sabe. Mas o tempo da pessoa implementar e colher os frutos e dar certo e dar errado, cara, isso é só com o tempo mesmo, né? Agora eu vou te matar de inveja, hein? Vou conseguir te matar de inveja. Eu sou a única pessoa que dá uma mentoria e recebo o pacotinho dos meus mentorados, Aí, cara. ó. Eu recebo o café deles pra experimentar, Tudo quanto é canto bicho. do Brasil, com certeza, Exato. né? E alguns de fora também. A nossa mentoria hoje tem Europa, tem Estados Unidos. Que massa. E como é que você posicionou? Português, Quanto né? que você cobrou? E como é que foi o início? Como é que tá hoje a sua mentoria? Antes da mentoria, o ticket máximo que a gente tinha era de R$ 1.500. Né? Que era aquele pacote com 4 cursos e tudo que você tinha ali, né? Isso. E um grupo de Telegram que ainda tirava dúvida. Basicamente eu matava, né? Bem, depois da mentoria que a gente fez, hoje a gente está com a mentoria de 10K. 10K, aulas de 15 dias. E aí a gente aprende muito sobre venda também, né? Não adianta só o cara fazer um baita café se ele não sabe vender aquele café. E essa mentoria eu já ensino agora a torrar e a vender também o próprio café. Animal. Então, algumas pessoas entram como hobbyistas, mas outras estão nesse negócio, então. Negócio, a maior parte é A negócio. maior parte do negócio. 90%, 99%. Cara, que animal, cara. Que animal. E aí, você tá há quanto tempo com a mentoria? Pode dividir um pouco dos seus resultados? O que você já conquistou nesse processo?
É meteórico, cara. A mentoria a gente começou em dezembro, né? Novembro para dezembro. E agora a gente tá em março, né? Só porque esse episódio pode ir com um pouco de atraso, né? A gente faz várias gravações no mesmo dia. Então, só pra deixar datado aqui que a gente tá gravando, hoje é dia 14 de março, né? 14 de De março. 2024. Então, tem 2 meses e meio, né? Janeiro, fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, né? Uhum. E aí? Bem, de novembro, meados de novembro, mais ou menos para dezembro para cá, a gente já fez um faturamento de 120k, né? Com resultados, assim, tanto fantástico para a empresa quanto para os alunos. Então, assim, o que antes não existia, que era simplesmente um curso, hoje a gente tem alunos que com 6 meses está vendendo 3 toneladas de café já. Animal. Então, você vê assim, o cara era produtor rural e vendia só um commodityzinho na cooperativa. Na mentoria, ele aprendeu a torrar e aprendeu a vender. E aí, um café que antes ele vendia a saca de 60 quilos, hoje, né, no preço de hoje, R$ 1.000, ele fatura mais ou menos 5.000 sobre o mesmo produto. Uau. Transformado, né, num produto viável para a venda final. Mudando um detalhe, fazendo um ajuste, algo que o mentor tem que passar de mentor para mentorado. Não é algo que ele copia e cola, né? Não. Ixi, sem dúvida alguma. Que massa. E aí, qual é o resultado que essa galera experimentou? Você falou das toneladas vendidas, como é que é? O meu público é um público assim muito tímido em relação a falar valores e falar as coisas assim, né? E aí o que acontece? Esse menino, por exemplo, né, o Vini, foi muito interessante, porque ele pegou e ligou pra mim. E a cada negociação que ele fazia com outras pessoas, ele ligava pra mim e falou... Compartilhava e falava. Compartilhava e falava. Né? E até as mudanças de preço, por exemplo, que ele falou, e agora? Eu já vendi pra um cara num preço menor, preciso subir. Como que eu me posiciono pra subir isso aqui e dar lucro a esse produto? Sacou? Então, assim, o mentor é pra isso, né? É pra conviver junto, tá ali e desbravar caminhos que muitas vezes a pessoa não passou e que às vezes só o mentor acabou passando mesmo. Que massa. E você imaginava que você estava pronto? Ou antes de fazer, você ficou no receio, se era o momento, se era a hora, se você tinha o que precisa para fazer isso? Como é que foi? Cara, o meu encontro contigo foi um encontro muito conturbado, sabe? E você falou uma coisa pra mim que foi fantástico. Não sei se você vai lembrar disso. Quando eu fui no teu evento, você falou assim, acho que a gente se encontrou e eu fui te cumprimentar e eu não me lembro o que aconteceu, mas eu estava muito nervoso, mas muito nervoso. Era uma época conturbada porque meu pai estava operando das costas, então tinha um problema familiar acontecendo com problemas de saúde, receios, né? Uma cirurgia uma pessoa mais idosa, a gente fica com receio. E foi assim, tão bacana, que você parou, o evento pegando fogo, um monte de gente lá no Deimásio, você parou, simplesmente apoiou assim nas costas e falou assim, oi irmão, que isso, fica tranquilo, eu sei como é que é. Eu tô vendo que hoje você tá nervoso, a gente conversa amanhã. Acho que eu não lembro o que a gente foi conversar, mas eu lembro das suas palavras como se fosse ontem. Porque é difícil no meio de um evento com muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você conseguir olhar no olho do outro e... Tá presente ali, né? Tá presente. Então, aquilo ali foi a mudança de chave, porque eu não vi só um mentor, sabe? Não vi só um cara vendendo. Eu vi uma pessoa realmente ali que tem um interesse maior em ajudar, um interesse em... Tudo bem, tá tudo certo. Tá ligado? Então, isso que é mentorar, né? Eu acredito nisso, cara. Mentoria de verdade. Um elemento é isso. Essa troca, né? De poder... Sei lá, tem um monte de gente que fala, fulano é meu mentor. Mas o fulano não sabe nem seu nome. Eu acho esquisito demais. Eu não chamo de mentor, não. E outra, tem um problema. Hoje em dia, não sei quanto que vai no ar isso, mas a gente vê que existe uma confusão entre algumas pessoas, mau caráter, e o marketing de verdade. E às vezes esse mau caráter, ou essa técnica de dilubriar que existe na internet, ela se confunde com algumas técnicas de marketing e as pessoas colocam tudo no mesmo cesto. E não é. Não é, totalmente não é. E quando você tira isso do cesto e consegue enxergar quem são os players de cada mercado, o que cada um está fazendo,
putz, aí você realmente encontra quem é a pessoa que tem que ser o teu mentor. E não precisa mentir para vender. Eu usei hoje mais cedo, né, o termo manipulação. Mas não de uma forma negativa. Se você manipula o ambiente, se você coloca isso aqui mais exposto, vai ter mais atenção. Se você esconde, vai ter menos atenção. Então, quando eu coloco aqui, eu estou manipulando o ambiente para causar um certo efeito. Isso não tem nada de errado, né? Se você manipula o ambiente para algo que é ruim, algo que é negativo, aí que mora o problema, né? Assim como eu acredito que o marketing é uma ferramenta. Se você vai usar ele para o bem ou para o mal, é como você escolhe usar o martelo. Você pode tanto usar para botar uma foto bonita na parede, como para quebrar alguma coisa. Então, eu entendo que o digital traz muito poder. E como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Sim. Então, eu acredito que a gente tem que cuidar. Quando eu falo do ticket alto, eu acredito que quando a pessoa cobra mais, ela pode entregar mais e melhor. Eu acredito não só no ticket alto que o mentor recebe, mas eu acredito também na entrega alta que ele pode oferecer porque ele encontrou esses clientes que valorizam o seu trabalho. E isso é um círculo virtuoso, não vicioso, virtuoso, porque, cara, você entra numa espiral ascendente em que a coisa só melhora. E você vai encontrando clientes cada vez melhores, que tem cada vez mais resultados com o que você ensina e que cada vez mais indicam você para outras pessoas. E aí você entra num flow muito gostoso, que todo mundo devia experimentar, né? Todo mundo devia experienciar. Sim, sem dúvida. E aquela história, né? Eu tava até lendo um livro, tava falando sobre isso. É dano que se recebe, né? Uhum. É interessante, porque realmente o grande negócio é esse. Não é só cobrar. Cobrar é simples. Né? Cobrar é posicionamento. Mas a entrega tem que ser verdadeira. E a entrega verdadeira é estar junto, saber o nome e compartilhar as experiências boas e ruins que estão ali dentro. Faz parte disso. Fazer parte, estar presente. Eu acredito nisso também. O mercado tá cheio de mentor super-herói que super dá certo sempre. E, cara, eu, na minha mentoria, compartilho o que tá dando certo e também o que não vai tão certo. Então, quando eu faço um teste que falha, cara, ao invés de esconder, como um monte de gente faz, eu mostro para todo mundo. O meu objetivo é que meu mentorado não cometa os mesmos erros que eu cometi. Você também tem essa postura aberta com seus mentorados, assim? Antigamente eu não tinha muito isso de compartilhar as minhas derrotas. Eu achava que podia ser algo que me denegrisse ou que realmente me rebaixasse. Alguém fosse julgar você pelos erros, né? Sim. Até um dia que eu percebi que quando você realmente mostra os pontos que você errou, Só te fortalece, cara. só É fortalece. só bom. E são as melhores aulas que a gente dá, são justamente mostrando como que são os erros que a gente já Onde que cometeu. enfiou os pés pelas mãos aí, né? A gente tem aquela mania de eu vou mostrar as pedras do caminho onde você vai pisar e não vai. Mas na verdade, muitas vezes quando você mostra aonde você caiu, olha, eu acabei de cair aqui, ó, tá vendo? As pessoas prestam muita atenção nisso e começam a entender que Tem muito valor, muito valor. muito valor e que a gente é humano também, sabe? E que a gente só tá alguns capítulos à frente, Isso. muitas vezes da outra pessoa e tá tudo certo. Quando eu falo da vida de mentor, quando eu falo desse papel do mentor, eu trabalho muito para desmistificar esse negócio de que o mentor não tem que ser perfeito, o mentor não tem que saber tudo, ele não tem que ser o Google. Se o mentorado fizer uma pergunta que o mentor não souber responder, é só falar, não sei. Então, eu autorizo, né, os mentores a serem seres humanos normais. Ele não tem que ser o primeiro da sua área de atuação, muito menos mentir ser o primeiro. Tem escola que ensina isso, né? Fala aí, primeiro lugar em tal coisa, sendo que o cara não é. Não adianta, cara. E você não precisa mentir para vender. E como você falou, você não tem que ser o número 1, basta estar alguns passos à frente de quem você pretende ajudar. E compartilhar o que está acontecendo, tanto de certo quanto de errado, tanto os acertos quanto os erros também. Isso é muito bonito, cara, isso é muito poderoso. E eu concordo com você, que quando a gente compartilha uma vulnerabilidade, isso pode ser até mais poderoso para quem está escutando do que só mais uma vitória, né? Sim, porque ele fica numa pressão, né? Numa janela de pressão de que, cara, eu não posso errar, não posso errar. E, cara, pensa bem que neura isso, eu não posso errar. Que loucura é essa? A gente tem que errar, né? Tem que errar. Tem que experimentar as coisas, a gente tem que viver. Viver é errar também, né? E outra coisa também, olha só, pelo menos na área do café, eu posso falar, não sei se todas as áreas são assim, mas em algumas áreas, né? E eu já fui dentista e eu posso falar isso também na área de odonto. Eventualmente, o teu erro pode ser o acerto. Como assim, Elvio? Se você errar uma torra de repente para mais escura, Inventou uma coisa diferente.
E às vezes você tem um mercado que gosta daquilo, que curte aquilo. Por exemplo, na área da odonto. Mas, dentista não pode errar, hein? Você já imaginou a primeira pessoa que foi lá e deixou o dente do cara branquíssimo? Não deve ter sido de propósito, né? Não, não foi. E há um tempo atrás eu lembro que as pessoas olhavam, quem fazia clareamento, falavam, nossa, que coisa ridícula, olha lá, tá branco. Agora virou padrão ouro, né? Agora é padrão ouro. O cara vai lá, enche a boca de faceta de porcelana e tá tudo certo, é aquilo ali mesmo. E é o que as pessoas almejam muitas vezes. Então no café é igual. E eu acredito que em todas as áreas tem algumas coisas que às vezes a gente faz, que é muito mais entender uma relação interpessoal. Uma vez que você entende que todos os negócios todos os business são relações interpessoas, você consegue entender que às vezes o erro de um pode ser o que o outro está buscando. Então, como assim o erro de um é o que eu estou buscando? Às vezes você errou alguma coisa e você vê como o outro lideu, né? Sei lá, não sei fazer, se lidar, lidou, lidei, não sei falar isso, não. Eu pulo, eu não falo, não. Eu evito. não sei flexionar. Como a pessoa pegou e se virou com isso. E é isso que a pessoa fala, puxa, e essa pode ser a sacada para a pessoa sair daquilo e mudar. Que animal, cara, que animal. E amigo, nessa sua jornada como mentor, você acabou que não falou exatamente como que a gente se conheceu, né? Então, o nosso primeiro contato foi pelo Instagram. E pelo Instagram foi literalmente, você fez um stories e falou, olha, né, quem tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, me chama aqui no meu stories. Isso. E eu, será, cara? Será que esse cara vai responder? Parecia que ele tava tão alto assim pra mim. Falei, vou mandar, né? Não tem? Daí, não deve ser ele. Não deve ser ele, né? Mandei pensando assim, ele não vai nem responder. Mandei. Aí você respondeu. Eu falei, alguém respondeu. Alguém respondeu. Eu ainda pensei, mineiro é um pouquinho desconfiado, né? É um bichinho desconfiado, né, gente? Mineiro, cara. Eu conheço mineiro. Eu falei, não é ele não, é o secretário dele. Aí mandei de novo. Me mandou áudio. Porra, cara, quando você mandou áudio foi um susto, né? Você falou, o cara respondeu com a voz dele. É ele mesmo. Ou inteligência artificial. Hoje em dia sim, né? Não, era eu mesmo. Tá. Era você mesmo, né? Até porque depois a gente conversou ao vivo, umas 2 semanas depois. Era você. Foi exatamente isso. Você passou na mesa e falou, mestre cafeiro. Né? Fantástico. Bem, e aí a gente conversou, bateu um papo rápido assim pelo Instagram. Você fez um pitch e bate aquela emoção, né? Assim, cara, vou fazer isso? Não vou? Né? Será que é um passo maior do que eu devo? Você já tinha feito investimento nessa ordem? O que eu ofereci foi 20 mil, né? 20. Você já tinha feito investimento assim no digital? Não, já tinha feito um investimento, o máximo foi metade disso. Tá. 10k. E tinha sido bom? Não. Então você tava escaldado, né? Péssimo. Você tava numa torra alta. Torra alta. Queimadíssima. Tinha sido péssimo. E aí, olha só, né? Que coisa, né? Tinha sido péssimo, tinha sido investimento alto. E outra, quando você fez um pitch ali, e aí falou, cara, tô te mandando o link aqui. E aí? Né? Você fica com aquela coisa, não sei, hackearam a conta do cara e tá com a mesma voz dele. Mas sei lá, acho que a energia, né? Você vai sentindo a energia do negócio. E foi isso. Senti energia, fizemos um investimento e bora pra cima ver. Massa. Depois você já migrou, né? Você foi do de 20, você já foi pro outro? Do de 20, acho que fiquei 15 dias. 15 dias, já fez os 100 mil a mais lá? Já fui pro outro. Que massa. E agora você tá no PAN, que é o programa anual, né? Anual. Que massa. Então... O que é interessante falar aqui? É que, olha só, aquela história que você fala que a semente é a mesma, o terreno que muda, a gente tem que abrir. Talvez o que mais me fez ir pro PAN foi justamente isso. Não é o que você aprende, é a mentalidade que você desenvolve. Fala mais. É a mentalidade que você desenvolve. Por quê? A semente é a mesma, o que muda é o terreno. Uhum. O terreno tem que estar fértil, para ele estar fértil, ele tem que ser mexido de certa forma. Então, assim, uma vez que você muda essa mentalidade, você começa a entender que, cara, você faz uma faculdade e a faculdade não te prepara para nada. Né? Independente do que seja, medicina, odonto, direito. Né? Depois disso é que vai começar. O jogo está na tua mão. E vamos entrar mais nisso, porque
Cara, eu fiz direito. Foram 5 anos no FRJ. E eu trabalhei no escritório e eu via que o que fazia uma pessoa ser sócio do escritório e a outra ser um eterno advogado que nunca ia subir na carreira eram habilidades que nunca foram ensinadas na faculdade. É reter o cliente, é atrair o cliente, é prospecção, é carteira, né? Gerenciamento de carteira, sendo que na faculdade a gente aprende só as matérias. Então, quando você falou que não dá em nada, alguém pode estar ouvindo e se machucar. Não, mas eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico. Tudo bem, mas o que você precisa para ser um médico excelente não foi ensinado na faculdade. O que você precisa para ser um engenheiro excelente, cara, também não foi ensinado na faculdade. Na faculdade ensinam o commodity do mínimo para você passar e ter um diploma. Então, só para... Sim, é um MVP. A faculdade é um MVP. É minimamente viável, tá? Né, é um termo que às vezes é meio chulo, né? De repente, para quem não está no digital, mas é um produto pequeno, né? E eu tenho certeza, toda faculdade faz bons médicos e médicos Sim. medíocres, bons dentistas e dentistas medíocres. A diferença é o solo. É o solo. Então vamos lá. Uma vez que o solo começa a ter essa fertilidade, e quando é fertilidade, é literalmente estar aberto para novas coisas e sair daquele temperamento de que a vida me fez para vir até aqui. Gente, Deus te fez para ir muito mais longe que isso. Mas a nossa cabeça, a nossa visão limitada acha que a gente vai só até um certo ponto. Isso me fez me lembrar quando o meu e-mail. Quando eu entrei na mentoria, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o Toma Seus 50 de volta. Conta isso aí pra galera. Tem gente que não conhece. Você lembra desse... Claro que sim. Tá. Eu utilizei a técnica, né, do Toma Seus 50 de volta. E a gente, no caso, né, como eu tinha um curso de 1.500, eu já comecei a mentoria falando, né, vamos fazer isso acontecer. E olha um detalhe. O meu faturamento ele era bem estável. Quando eu fechei a mentoria, coincidentemente, foi quando caiu o meu faturamento do nada. Aí eu falei, poxa, agora eu fiz um investimento maior e caiu meu faturamento do nada. Então deixa eu já começar com essa técnica aqui. Vamos pôr para rodar. Cara, eu mandei lá, os caras estavam acostumados com um ticket de 1.500, aí a empresa manda um ticket de 10K. Primeiro foi, sabe aquele barulhinho do grilo? Ninguém respondendo mensagem. Absoluto. Não, tudo bem. Eles não viram a mensagem de e-mail. Manda pelo WhatsApp. De novo. Eu falei, nossa, caralho. E agora? De repente, começa. Um fala, outro fala, outro fala. Eu quero. Uau. Exato. Deixa eu saber mais. E aí? Como é que você se sentiu, cara? Nossa, é fantástico, né? É fantástico, porque é uma agitação de que, cara, vai dar certo. Poxa, é isso mesmo. E ao mesmo tempo de, e agora, como que eu entrego tudo isso? Era no comecinho da mentoria. Tá. Quando os primeiros 3 fecharam, eu mandei uma mensagem, acho que para a Ju até, no suporte. Falei, não, fica tranquilo, assiste a aula lá e fica tranquilo que a semana que vem tem aula. E na semana seguinte teve aula e eu comentei isso com você lá. Falei, nossa, né? Várias pessoas fecharam. E agora, como que eu entrego? E aí a gente começou realmente a mentoria. Mas o que é legal disso? É porque até então eu não tinha mentalidade. Eu tinha a ferramenta dos Toma Seus 50. Mas não tinha a mentalidade de que, cara, você vai fazer 10 vezes o valor daquilo, vai fazer a oferta e vai vir mesmo. Vai vir, você chamou e veio. Né? Nossa, cara, que demais. E só para dar contexto para quem tá em casa, esse Toma Aqui os 50 reais é um e-mail que eu escrevi para um cliente meu muitos anos atrás. E é um e-mail que é capaz de transformar os seus clientes, os seus alunos, se você já tem clientes, se você já tem alunos, em mentorados que pagam 5, 10 ou 20 vezes mais. Se você quiser saber em detalhes como é que funciona esse e-mail e ter acesso a esse template para você usar com a sua base de clientes, é só você entrar em vidadementor.com.br/50 reais. É só digitar 50 reais, 50 reais. vidadementor.com.br/50 reais só vai servir para quem tem base de clientes. Você já tinha 2.000 alunos, né? Já tinha. Você rodou com essa base. Quase e eu nunca vi alguém que tem mais de 1.000 alunos rodar e não conseguir vender mentoria assim, com um só e-mail, só uma mensagem. Que animal. Só esse e-mail ali já pagou o Vida de Mentor, né? Que massa. Foi muito massa. Elvio, pra onde que você tá indo, cara? Quando você olha pro futuro, pros próximos 5 anos, o que você vê? Cara, então, eu acabei de escrever esse livro, que é um livro que fecha não, né? Ele mantém, mas ele fecha
uma outra parte da minha vida, que é a parte de torra de café. Uhum. Então, é o primeiro livro do mundo sobre torra de café em português. E, uma vez que eu escrevi ele, a minha ideia agora é progredir isso, não só para a área de torra, mas progredir também para a área de produtor rural. Tá. O produtor rural, ele fica muito na mão, muitas vezes de venda para cooperativa, não entendem refém, tanto. né? Refém. E existe uma gama de possibilidades que ele pode fazer de venda. Poxa, a minha base de cliente é 4.000 torrefadores, então imagina, né? Então a minha base, por exemplo, é uma base que ele pode vender o café verde dele. Ele pode ofertar para muito mais gente. E ele pode torrar o próprio café. Então hoje o que a gente está fazendo é buscando um pouco esse produtor rural e mostrando que existem outros caminhos que eventualmente ele ainda não enxergou e que pode Quando ser enxergar, a vida dele vai ficar melhor, mais leve, mais divertida e mais lucrativa também, né? e até mais cheirosa. E mais cheirosa, isso é certo, isso é garantido. Porque o cheiro aqui tá É fantástico. animal, pena que não dá pra... Pena que não dá. Que massa. E onde que as pessoas podem acompanhar você para conhecer mais do que você está fazendo, do que você está desenvolvendo, ou a pessoa que já trabalha com isso, ou que quer, ou por trabalho ou por hobby, mergulhar nesse mundo cheiroso do café especial? As nossas mídias sociais são sempre Mestre Cafeiro. E a gente tá no Instagram e a gente tá no YouTube. Tá. Então ambos são bons canais para você, é isso? Bons canais. A gente tem um app nosso também, que tá mais voltado para aluno, e o site. Então, se a pessoa já quer mesmo se profissionalizar, vai direto pro site, mestrecafeiro.com.br? mestrecafeiro.com.br. Tá bom. E amigo, quando a gente manda uma mensagem, sei lá, nos stories, só uma parte das pessoas vê. Quando a gente faz um vídeo no YouTube, só uma parte dos inscritos assiste também. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Eu diria para você acreditar. Se você não acreditar em si próprio, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Então você tem que acreditar que dá certo e, bem mais que acreditar, visualizar o futuro. Visualiza o que é o teu futuro, o quão promissor ele pode ser e simplesmente vai que dá certo. Animal, meu amigo. Grato pela sua participação e pela inspiração que a sua história vai trazer para quem está assistindo o VDcast. Ai, cara, isso aqui é um prazer enorme vir aqui conhecer o meu mentor disso aqui tudo. Que massa. E se você está assistindo no YouTube, você pode clicar para conhecer outras histórias de outros mentores aqui no VDcast. É só clicar e assistir. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.